Hoje eu quero falar com você. Trouxe uma pessoa maravilhosa para fazer uma conversa linda de transformação de um banho que você não tomou ainda, tenho certeza. Mas antes disso, eu quero agradecer a nossa audiência aqui no Brasil, que só cresce, né? Obrigada por todo mundo que está se inscrevendo no canal. Isso é muito importante porque ajuda a gente a levar mais informação, mais terapias para você que está procurando qual é a terapia adequada para você. E aí, o pessoal de Portugal, muito obrigado. Estamos com uma audiência muito boa. Também os Estados Unidos, quase encostando em Portugal. Vamos ver quem que ganha essa briga aí, né? E as outras pessoas que estão nos assistindo em outros países, eu sei, né, de língua portuguesa ou que estão vivendo em outros lugares, muito obrigado por você estar com a gente. Venha comigo que você vai gostar muito dessa conversa. Eu vou chamar de Vivi. Por favor. Bem-vinda. Depois eu Oi, ponho o nome Márcia. completo lá. Combinado. Tá bem? Vive, por favor. E, meu amor, eu sei que esse trabalho lindo aí, né, do banho de floresta, né, tem algumas pessoas já devem ter feito e devem ver a maravilha que é. Mas antes da gente contar desse banho, que a gente já conta para todo mundo como é esse caminho, conta um pouquinho para a gente de você. Como é que você fez esse caminho? Já nasceu tomando banho de floresta ou como é que isso veio? Menina, já nasci tomando banho de floresta. Ah. Gosto de contar que, assim, nos tempos modernos, né, Uhum. digamos assim, foi lá da infância, né, essa minha conexão com a natureza, porque eu cresci no interior de Santa Catarina, né, Aham. a 30 quilômetros de uma cidade maiorzinha, né, digamos assim, e o meu quintal tinha uma cachoeira de 30 metros, né, Nossa, assim, que luxo, hein? então, um luxo. Então, vivia tomando banho de rio, andar de pé no chão mesmo, a subir em árvores, né? Então, minha infância foi muito assim, realmente pisando na terra, né? E vivendo na natureza. Meu pai adorava ir para o mato, para trilha naquela época, né? Pesca, acampamento. Então, a gente Uhum. cresceu, né? Nesse ambiente e realmente vivendo a natureza na pele, né? Uhum. Mas eu gosto também de lembrar que vem lá da ancestralidade também, né? Esse Sim. meu, o nosso, né? De todos nós. Eu brinco que às vezes a pessoa diz que ela não gosta de mato, né? Que ela é Aham. da cidade, do apartamento. Tem mosquito, né? Então, ela só ainda não descobriu, porque está no nosso DNA, né? Sim. Essa conexão com a natureza, né? A gente vem de lá, nossos ancestrais, quanto tempo passaram lá, né? Então, no meu caso, a ancestralidade grita, digamos, bastante assim pelo lado materno, né? Porque eu tenho a descendência indígena, Uhum. então ainda de maior contato com a natureza, né? Por mais tempo até hoje, né? Sim. Algumas etnias aí. Aham. Então vem de lá, da infância, né? Vivi até os 9 anos nessa localidade que não tinha televisão, veja, não faz tanto tempo assim, Sim. mas era um privilégio, porque eu vivia fora, né? Era um mundo out mesmo, né? Era um mundo lá, tomando chuva, picada de vespa, de abelha, às vezes, sim, que Sim. faz parte também, né? Claro. Então, vivendo muito a natureza lá fora. Depois, eu tive, claro, a fase que eu fui para a cidade, que eu fui estudar, que eu me formei em jornalismo, que eu trabalhei 12 anos nessa área, né? Aham. E aí depois, numa fase ali de revisão da vida, que todo mundo tem ali, né, na meia Sim. idade, comecei a receber esse chamado de volta, né, voltar para casa, né, natureza, né. Aham. E nessa fase de revisão, comecei a frequentar as montanhas do Uhum. Paraná, aqui da Serra do Mar Paranaense, né, Aham. as trilhas e montanhas. Até naquela época, Márcia, eu estava sofrendo bastante com questões, assim, respiratórias, sabe. Olha. Porque eu trabalhava no jornalismo, então muito na rua, carro, ar-condicionado, sol, chuva, né, direto, eu Uhum. era repórter de rua. E Sim. claro, pressão também, né, porque o Claro. deadline Sim, tem horário, faz, todo corre fazer a dia. matéria, né? Exato, 5, 6 horas ali, a carga horária de manhã, por exemplo, era o meu caso, eu tinha que produzir 2 matérias, uma nota, enfim, era uma correria. Uhum. Então, muita pressão, vivia com questões respiratórias, dor de garganta, né, ia para o antibiótico 4, 5 vezes por ano, né, Uau, bastante. bastante. Então, Aí a flora intestinal já estourava, né? exatamente. E aí, quando eu passei por esse momento, assim, de opa, né, não é esse caminho exatamente que eu queria para a vida, né, Uhum. e comecei a frequentar as nossas trilhas e também, ao mesmo tempo, comecei a buscar o autoconhecimento, né, o caminho do autoconhecimento. E aí, estudei um pouco antroposofia, que foi, digamos, a minha entrada para esse mundo, né, Uhum. hã, Rudolf Steiner, Rudolf magnífico, Steiner, né? né, magnífico, né, que traz aí
a pedagogia Waldorf, né? Sim, a própria medicina antroposófica, né? Antroposófica. A história da medicina antroposófica é linda, né? Que Ita Wegman traz junto com ele, né? Maravilhosa. Exato, e também a agricultura antroposófica, Sim. né? Então tem todo aí também já um conversar melhor com a natureza, né? Nessa filosofia. E também, claro, um pouquinho de astrologia, aí depois desenho humano, HD, Ah, que você fez desenho humano? fiz, Acho fiz o meu, fantástico. aham. Não assim, me Fantástico. aprofundei para eu fazer, Sim, mas fiz o meu e também foi um mergulho, né? claro. É Para mim. fantástico, né? Fantástico. Mas lá fora até mais, Do que aqui. né, É, hoje divulgado do que aqui, né? é. Então, desenho humano foi bacana também, agora mais recentemente cabala, enfim. Assim, foi Sim, tudo soma, né? tudo Tudo soma. soma. E isso foi me trazendo mais autoconhecimento e mais direção na vida, de que eu queria levar para as pessoas algo que fizesse muito bem para elas, né? E nesse meio daí surgiu minha empresa de ecoturismo, trilhas e montanhas, né? Uhum. E nisso eu já estou aí indo para 9 anos com essa empresa, então sempre na natureza, né? Guiando pessoas na natureza. E também comecei daí a estudar o banho de floresta lá em 2017, 2018. E quando que surge esse conceito do banho de floresta, antes de você dizer como que você fez esse caminho aí? É, é, foi um estudo, alguém que intuiu isso? Você tem como trazer para a gente essa informação? Sim, então o banho de floresta ele vem lá do Japão, Ah, né? do Do Japão. Japão. Aham. No japonês, Shinrin Yoku, a Uhum. tradução banho de floresta, né? Lá nos idos de 1980, quando a gente estava sofrendo toda essa questão, sentindo os impactos, né, da urbanidade, né? Uhum. Da Uhum. superindustrialização. Então lá eles se tocaram disso, viram que o estresse, a depressão, os problemas mentais já estavam, né, subindo Subindo. muito. E aí foi até a proposta do presidente da Agência Florestal do Japão, Uhum. que propôs as pessoas começarem a voltar para as florestas para terem momentos assim de tranquilidade, de caminhada, só apreciando a floresta. Qualidade de oxigênio, né? Exato. E daí que nasceu o banho de floresta, sabe? Lá que começou. Aham. E Mas você foi estudar em 90 e... comecei em Ah, 2017 a estudar. 2017. Aham. 2017, aham, ali quando também comecei a logo depois que comecei a ir para as montanhas, voltar para a natureza, né, voltar Uhum. para casa, eu costumo dizer. Então, mas assim, além do Japão, né, Márcia, porque lá eles se inspiraram também no que os ancestrais faziam, desse contato maior com Hum. a natureza. E aí eu digo que nós aqui, ou, né, de qualquer lugar do mundo, os nossos ancestrais também viviam lá. A gente falou agora um pouquinho Sim. disso, né? Então, os nossos aqui também já sabiam, né? E muitos ainda vivem nesse contato maior com a natureza e sabem do bem que faz, né? Esse pé na terra mesmo, no chão, a qualidade do ar lá numa floresta, né? Do que dentro da Sim. cidade, Da água, né? da Que às vezes água. tem um rio, uma cachoeira, às vezes tem um riozinho bobo assim, né? Que Justo. tem ali uma água cristalina passando, né? Com toda certeza. Eu digo assim, até trazendo para as pessoas, né? Que a gente pode fazer o banho de floresta o mais aprofundado, que é preconizado por 7 semanas na sequência, né? 7 dias na sequência, por exemplo, 7 segundas-feiras ou sete sábados, né? Uhum. Esse é o, digamos, o ápice, né? É o banho de floresta completo. Quando a gente faz essas 7 semanas, Nossa, não sabia que. Então, não são 7 dias na semana. Você escolhe um dia na semana e repete ele 7 vezes. isso mesmo, Aham. as 7 semanas na sequência. Esse é, digamos, o O preconizado, top, o o gold. top, exato. Mas a gente pode começar, por exemplo, eu falo hoje, pela minha experiência, né, com todo esse tempo de natureza e desde a Sim. infância, que se você parar mesmo, às vezes dentro de casa, ali da tua janela, ou no jardim, né, que você pare para você observar as coisas da natureza, né? Às vezes as nuvens, né, uma mudança de tempo ali chegando a Uhum. chuva, né? Uma lua Uma linda. lua linda, o vento batendo nas árvores, se você tem por perto, os pássaros, né? O canto dos pássaros. Como você falou, uma fontezinha de água, né? O som da água nos faz muito bem, né? E Uhum. tem muitas explicações do porquê, né? Científicas, inclusive, não só, né? Do nosso sentir Sim, mesmo, né? sim. Então, dá para você começar desde de uma ação pequena ali, que, claro,
ali, digamos, é o degrauzinho 1, né? Claro, eu digo que seria as pessoas que hoje vivem num apartamento. A gente tem muita gente vivendo em apartamento, Justo, né? Que justo. não tem condição nem de pôr o pezinho ali na terra ou na areia, se mora na praia, seja o que for, Sim, né? É muito tempo dentro daquele casulo, né? muito. Tem um dos especialistas em banho de floresta lá no Japão, Uhum. Dr. King Lee, que ele traz um dos livros dele que hoje a gente passa 93% do nosso tempo em ambientes fechados. Uau, é É muita bastante. coisa, né? Então eu pensei nisso, né? Em a gente, nem que seja assim de pouquinho, a gente Uhum. consiga adaptar, né? Mesmo quando você esteja dentro do seu apartamento, da sua casa, que você tenha momentos assim de conexão com a natureza, né? Porque, claro, nós somos natureza também, né? A gente é Sim. um desses milhões de atores da vida, né? Da teia da vida no planeta. Mas, só que a gente é que está vivendo essa vida moderna, né? Fechado em quatro paredes, em prédios, em casas, isolados da terra, né? Todos os outros animais, né? Eles continuam a fazer o quê? A caminhar descalço pela terra, né? Lógico, né? Até Uhum. parece meio bobo falando, mas veja, é a mesma relação desde que o mundo é mundo, né? Pisando na terra, ali direto com a pele, né? Sim. Nós que nos isolamos, né? E então pode começar ali de pouquinho, né? Digamos, desde observar uma árvore, um pássaro, né? Ver o pôr do sol. Às vezes não precisa ver exatamente o horizonte, mas você pode apreciar as cores que vão mudando no céu, né? Se você não Sim. tem o visual direto, né, Sim. do É. horizonte, né? É, porque eu acho que você deve saber melhor do que eu isso. Existe uma medicina mesmo, né? Você assistir o nascer do sol e uma medicina no pôr do sol. Goethe fala muito disso, né? Das cores, né? Eu digo sempre quando eu tive essa experiência, eu não acreditava nisso na época, né? Muitas décadas atrás, quando eu comecei a estudar. E a minha experiência de pôr do sol foi em Tel Aviv, Uau. sabe, sentada ali na areia ali da praia em Tel Aviv, estudando mesmo o pôr do sol e conseguindo ver essa refração de cores ali. Hoje consigo ver, e às Uhum. vezes eu vou ensinar para alguém e as pessoas falam assim: "Não consigo ver". Eu falei: "Tenha paciência com você". E é Sim, lindo, não é é? lindo. Vira um arco-íris, né? Vira um arco-íris, você Várias começa a ver as camadas. camadas, Uhum, né? uhum. E isso é um exercício mesmo que a gente faz em nós, né? Eu digo assim, a gente não faz só, não pode mais só fazer exercício no físico. Não estou sendo contra, tá? Sim, Não é isso. Mas que a gente tem que exercitar o nosso ser como um todo, né? com E toda aí, o banho de certeza. floresta é isso, né? É isso. Eu fiquei super feliz assim com o teu convite, até já quero detalhar mais isso, mas finalizando essa questão do pôr do sol, Uhum. as cores do pôr do sol e do nascer, esse dourado, elas são antidepressivas, Sim. né? Veja, por isso nos faz tão bem. Os tons do verde na floresta, que a gente vê inúmeros, né? Sim, Mais de uma lindíssimo. dezena, né? É lindíssimo. Conforme a luz, se está um dia Uhum. nublado, se está um dia de sol, a sombra, né? Como o sol bate. Então, esses inúmeros tons de verde também nos acalmam. Mas tem mais coisa que nos acalma na floresta, lógico, muito mais. A gente vai discorrer. Tá Mas fiquei bom. muito feliz de você trazer, assim, uma honra estar aqui, né, Márcia? E principalmente falando nesse tema, né? Que eu diria que é, assim, ajudar a humanidade a reaprender a conviver com a natureza de uma forma que seja benéfica para ela, né, para a humanidade e para a natureza, né? Integrar isso, né? Uma via de duas mãos, né? Que a Sim, natureza, deixa a natureza nos cuidar, porque ela nos cuida, mas também cuidemos da natureza, né? E o banho claro. de floresta é um caminho para isso também, porque a partir do momento que a pessoa percebe, se dá conta de novo, redescobre como a natureza faz bem, ela vai querer cuidar mais, né? De todo esse é a nossa casa, né? É a casa primordial, né? É a Se nossa aqui não casa, tiver bom, não vai estar bom para ninguém, né? né? É Nossa, justo. não, é muito lindo isso. E você, assim, nessa experiência desses anos que você está conduzindo, né? A pessoa precisa fazer esse trabalho em grupo, ela pode fazer individual, como é que é isso? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldades em trabalhar em grupo, né? Já é uma dificuldade de Sim, relacionar-se com o todo. justo. Mas, né, não estamos aqui no sentido de Sim, julgar, sim. cada um tem as suas questões. Mas quando vai fazer esse banho de floresta, você faz em grupo ou está fazendo mais individual? Como é que funciona isso? Então, desde que eu comecei, o primeiro grupo que eu conduzi, grupo, Uhum, lá em 2019, né? uhum. E aí
foi em grupo, sim, que a gente fez a primeira vez, 7 semanas na sequência, Ah, né? que legal. Foram 7 quartas-feiras, foi maravilhoso, porque também é um caminhar, né? E uma evolução, né? A cada dia que a gente sai, as pessoas já vão, né? Se soltando mais e já vão conseguindo fazendo mais as atividades. Mas dá também para fazer sozinho, claro, né? Dá para fazer desde assim uma meditação mesmo na floresta, né? Uhum, Começar de uma forma mais simples, né? Um mindfulness, né? Que uhum. está muito em alta também na floresta. Só que lá ainda é mais vantajoso, né? Porque te ajuda melhor a A já focar, desconectar, né? né? Justo, e focar mais ali na atenção do presente, né? Então, dá tanto para fazer. Eu sempre conduzi em grupos, né? Uhum. Pequenos grupos, mas em grupos. Mas também dá para fazer sozinho. Então, lá em 2019 foi o primeiro que a gente fez inteiro. Aí, na sequência, até eu fui convidada, porque lá em 2019, no Brasil, pouquíssimo se tinha ainda de banho de floresta, né? Uhum, uhum. E aí, a Águas Ouro Fino, até que fica ali em Campo Largo, me encontrou lá na internet e me convidou para ir lá, porque eles Aham. queriam levar para os funcionários de lá o banho de floresta, né, porque lá até já tem o ambiente deles, né, Sim, é também, lindíssimo lá, um né? reduto bonito, com bastante, É, né, água, enfim, claro, floresta. uma E eu riqueza. fui, exato, fui para lá, fiz com eles algumas semanas, né, foi uma experiência muito bacana também. E depois, fiz com mais pequenos grupos também, e hoje eu estou elaborando, sabe, Marcinha, até é um sonho assim que tem uns 3 anos e agora está saindo da gaveta, que é, o curso online de banho de floresta. Por quê? Olha que legal isso! Justo, porque é um jeito de chegar a mais pessoas, né. Sim. Porque aí se você orienta a pessoa como ela pode fazer onde ela estiver, né. Aham. E aí os lugares eu trago isso também, que você pode começar do jardim de casa, do bosque, do bairro, do No parque. parque, é, né? Exato. E até o ponto melhor, que é uma floresta mais remota, né, que é numa Uhum, serra, que é, numa chácara que tenham árvores grandes, né, as nossas coníferas, né. uhum. Então, quanto mais floresta, claro, preservada, melhor vai ser esse ambiente para o banho de floresta, né. Mas, assim, melhor fazer um pequenininho, na Hum. praça do bairro, no bosque ali perto, do que nada, né. Sim, com certeza. E aí é isso, então a ideia de fazer o online é poder chegar a mais pessoas e que a pessoa possa fazer da onde ela estiver, sabe? Então, deixa eu entender, você está fazendo, ajudando pessoas a se formarem como condutores desse banho de floresta ou ensinando elas de forma online para elas fazerem o seu banho de floresta sozinhas, vamos assim dizer? Nesse primeiro momento, Uhum, ensinando cada uma a fazer, sabe? uhum, Mas é claro que também quem já é condutor, guia, né, de trilha de floresta, de montanha, também já pode ir aprendendo mais com isso. ótimo. Mas o passo 2 é fazer também para condutores em si, Uhum, né? Porque um dos caminhos que eu fiz, claro, comecei estudando também, né, lá do Japão, mas aí outra escola que eu fiz é norte-americana. Eu me associei a uma associação de natureza e banho de floresta da Califórnia, uhum, e nessa parceria aprendi bastante com eles. Eles me mandaram um manual de banho de floresta, eu traduzi esse manual, né? E uhum. aí, a partir dele também, de toda a minha experiência já antes em trilhas, né, na natureza, que eu comecei a implementar e fazer em grupos, né, as atividades. Então, nesse primeiro momento, para que cada um possa fazer, né, da onde ele estiver, e que ele possa ir, às vezes, em dupla, né, ou às vezes até um grupinho familiar, Sim. né? E na sequência, o próximo passo é levar essa orientação mesmo, essa formação mais poupuda, mais aprofundada, para realmente condutores também, né? E Uhum. guias poderem daí trabalhar os grupos deles. Eu acho uma coisa bem importante a gente falar, quando a gente fala de em floresta, né, de sair, né, ir para a floresta, sempre vai ter aquele no nosso inconsciente, aquele questão, eu vou lidar com o medo, vou lidar com o desconhecido, pode ter animais, pode ter bichos peçonhentos e não sei o quê, não sei o quê, né? Então acho que é bem importante você falar sobre essa parte emocional, mas principalmente dizer para as pessoas que quando escolherem alguém para fazer isso, que essa pessoa também tem que ter aquele curso de segurança, de como conduzir grupos, né, como conduzir emergências, se acontece alguma coisa,
como que isso, né? É importante, não tem uma Exato. formação que a pessoa tem que ter para poder fazer isso. Eu não posso chegar e dizer assim, ó, pessoal, vem aqui, agora eu grio vocês na floresta, vamos fazer banho de floresta. Exato. Né? Existe uma segurança que tem que ser, que tem nisso, não é? Certo, exatamente. E assim, são diferentes caminhos. Pode tanto, Hum. por exemplo, hoje até a Beta, né, a Associação Brasileira de Turismo, ela tem buscado, querendo agregar também o montanhismo pro turismo, né? Mas são atividades um pouco diferentes. Uhum. Mas de qualquer forma, hoje tem os guias de turismo, eles atuam, né, em trilhas, tem os Uhum. condutores, tem assim diferentes estágios, sabe? Capacitações. Capacitações, Aham. exatamente. E aí, por exemplo, no meu caso, né, a gente tem daí a Associação de Montanhismo, né, brasileira, que Uhum. está acabando de elaborar também um outro curso, e na verdade uma avaliação, né, por currículo daí, porque Uhum. isso já aconteceu antes, aí eles mudaram, não deu certo naquela época, agora estão refazendo, sabe? E aí eles estão, é através deles a capacitação daí dos guias de montanha, né? Diferente do guia de turismo. Uhum. E isso aqui no Paraná, por exemplo, ainda não está muito organizado, porque as nossas serras, inclusive, elas não têm o plano de manejo em funcionamento, né? É uma coisa Uhum. pela qual a gente tem, inclusive, batalhado, buscado fazer com que se concretize para ajudar, tanto no cuidado das pessoas quanto na proteção da floresta, né? Claro. Mas então o que a pessoa pode olhar, por exemplo, é se esse guia é um guia de turismo, né? Uhum. Como é que chama? Ele tem ali o cadastro, sabe? Se Uhum. ele tem Está esse, cadastrado, né, está esse cadastrado documento. devidamente, sim. Aham. Então, o cadastro, se ele tem a formação, né? Porque para ter o cadastro, ele já tem que ter a Sim. formação em guia de turismo, né? Aham. E se ele tem aí o curso de primeiros socorros, né? Aham. Tem tanto o urbano, o comum, convencional, quanto o primeiros socorros para áreas remotas, Ai, né? olha que Que importante é isso. o que eu tenho, por exemplo, que é Uhum. pela Associação Internacional, né? Deixa eu me recordar o nome dela agora. Eu já me recordo, É, já não te tem falo problema. aqui. Depois a gente põe lá Põe no texto, no né? texto. Por É, aham. favor. É só para Combinado. a pessoa entender que isso não é uma coisa que a pessoa acorda de manhã e resolveu fazer isso. Que Exato. existe um protocolo, que existe segurança, né? Para Exato. dar condição da pessoa ter a melhor experiência possível nisso, né? Exato, porque também é diferente um primeiro socorros urbano de um primeiro socorros Uhum. em área remota, lá na serra, onde, por exemplo, vai levar 2 dias para um socorro por terra, ou se não tiver teto, um helicóptero não vai conseguir chegar lá, né, para socorrer. Uhum. Então, tem que ter um preparo, né, justo, tanto de primeiros socorros, quanto também de conhecimento, né, das áreas onde se atua. Então, é saber quanto tempo de experiência a pessoa tem, se ela tem cursos, por exemplo, nas associações, né, de Aham. montanhismo do estado, da região, né? Sim, porque ela tem que conhecer aquela área, né? Exato, É diferente assim, não, exatamente. vou para a floresta amazônica e vou fazer alguma coisa lá. Uau, Exato, não vai voltar, né? exato. E por isso que é importante, porque, por exemplo, o meu conhecimento é Mata Atlântica, né? Porque eu sou no Uhum. interior de Santa Catarina, então ali também já era Mata Sim, Atlântica e florestas de araucária. E aqui no Paraná também, Serra do Mar é Mata sim. Atlântica, a gente já tem o começo de Cerrado aqui no Segundo Planalto, ok? Mas, por exemplo, a Amazônia, quando a gente vai para lá com a nossa agência, a gente tem os guias locais, que são quem conhece bem Claro, a área, perfeito, né? perfeito. Exato. Então, bacana você tocar nisso, não é de um dia para o outro. E principalmente para ir para áreas remotas, aí sim que você tem que tomar mais cuidado, né? Diferente de você ir num parque aqui da cidade, né? Uhum. Que é muito mais frequentado, né? Que não tem esse volume, de repente, também tanto de animais como tem lá numa área remota. Mas, claro, que também tem que tomar esses cuidados. E no curso até vou orientar isso, sabe? As pessoas têm que Uhum. tomar vários cuidados ali. E também lidar com essa emoção, né? Porque eu entendo assim, se eu vou sair da minha caixinha, né? Do meu quadrado, eu vou lidar com outras emoções, eu vou lidar com outras experiências. E eu acho que é bem aquilo que você começou falando muito bem, né? Que tem, ó, tem o top e tem o mais simples. Então, vai fazendo de acordo com o que você dá conta emocionalmente, né? Não Justo. se meta num largados e pelados assim de De tipo assim cara. de cara, né? Sim, Porque a pessoa tem que estar preparada para aquilo, né? exato. E isso você orienta também, você consegue avaliar o quanto a pessoa pode se inserir nesse processo? Sem dúvida. Quando faço os nossos grupos, eu já mando lá a ficha para a pessoa, porque é uma Uhum. pré
entrevista, na verdade, Uhum. né? E uma anamnese, né? Eu vou conhecer a pessoa antes de levar ela para a trilha comigo, sabe? Claro. Qualquer dúvida que eu tenha sobre a condição dela, eu vou voltar a falar com ela antes, sabe? Então é um cuidado realmente bem assim pessoal, né? Bem personal para cada pessoa, né? Entendi. E essa relação com a natureza também, Marcinha, é bem legal a gente tocar, porque ela pode também ser reconstruída assim, no dia a dia de casa, sabe? Às vezes pequenas coisas, ai meu Deus, abelha, morro de medo da abelha, né? Ou a formiga já tem aquele pânico. Calma, né? Cada ser tem uma função aqui no planeta, né? E a gente tem que ajudar a cuidar deles, né? As abelhinhas, por exemplo, são as guardiãs da vida, né? Claro, sem abelha, sem vida, né? Sem vida. Então, eu hoje cuido muito, porque eu moro em apartamento, embora tenha bastante árvores ao redor. Entra uma abelha ali, eu cuido para ajudar a tirar ela dali, porque Sim, ela não fica a presa matar, no né? Só tirar, exato, né? tirar. Ela fica presa ali no vidro. E a nossa energia também, a nossa vibração, diz muito como a gente se aproximar desse animalzinho, né? Desse bichinho, Uhum. né? Porque hoje eu tiro ela com a mão, assim, sabe? Eu vou tranquila, peço para ela subir, ela vem e eu tiro ela da janela, sabe? Claro, cada um no seu tempo, como quer se relacionar, Sim. né? Mas o que eu digo é que é possível a gente se relacionar desse jeito harmônico, né? Uhum. Basta a gente querer e começar a percorrer esse caminho, né? Nossa, muito legal. E tem idade para isso? Como é que tem uma classificação de idade? Eu sei que às vezes pode ir uma família, mas, por exemplo, Sim. né, como que é esse caminho daí de selecionar as pessoas, ou elas se encontrarem em que fase que deve fazer isso? Então, é adultos eu costumo trabalhar até aqui, Tá. sabe? Uhum. Mas dá também para trabalhar, claro, com crianças. Só teria que mudar um pouquinho a forma, né? Vai ter que ser de um jeito Uhum. mais lúdico, talvez, né? Com um outro foco ali, né? Porque o banho de floresta, ele pede muito isso, né? Ali o desconectar, o silêncio, né, na caminhada, a observação, o momento presente, muito pouca fala, sabe? É bastante silêncio, né? Ah, olha que legal isso daí, né? Uhum. Porque às vezes tem isso, né? Eu digo isso porque assim, eu sou uma pessoa que falo muito, né? Aham. Então, quando eu entro no Uber, eu não quero conversar. Entende? Né? Tem Eu momentos que você quero quer eu só quero ficar silêncio. quietinha ali, Uhum. sentada e sendo conduzida, né. Uhum. E às vezes a pessoa pode entender isso como sendo até antipático, alguma coisa, mas não é, mas é que eu preciso de momentos meus de silêncio, Justo. né, porque eu falo aqui, eu falo no consultório, eu dou curso, dou aula, então é o tempo todo falando. Então eu às vezes preciso eu quando chego em casa, quando minhas filhas eram pequenas, eu dizia assim: "Me dá meia hora". De sossego, sabe, se eu preciso de um Sim, sossego justo. mental, uns 30 minutos, aí eu volto para esse plano, Tenho né. disso também. E muito importante isso, né, Muito. que veja que a pessoa entender que não vai lá para tagarelar, Exato. né, Exato. vai tagarelar em outro lugar, né, Exato. porque você tem que saber o que você vai fazer ali, Sim, né. porque o nosso mundo hoje, ele é uma tagarelice, né, se a gente for brincar, usar o trocadilho, né. A gente está o tempo todo falando muito, ouvindo muito, trocando muita informação, né, demais até para o nosso HD guardar, né. É isso mesmo. Então, é isso, a gente precisa de mais momentos de silêncio, né, e o banho de floresta traz muito isso, sabe. Então, como eu te falei, desde o início, assim, de você só realmente ir e apreciar o ambiente da floresta, né, o silêncio, ouvir os sons, sentir os cheiros, né, colocar os sentidos mesmo ali Uhum. para jogo, né, para que eles vão sentir. O banho de floresta, a gente sempre fala, é 90% da cabeça para baixo, não é nada de pensamento, de intelectualizar, sabe? É sobre sentir lá, né? Então, é colocar todos os sentidos lá à disposição da floresta, né? Para ouvir o que ela quer, que ela tem para te comunicar naquele dia. Porque cada dia vai ser uma coisa também. Sim, você sabe que na aromaterapia a gente usa a árvore como, como posso dizer assim, como uma biblioteca de aromaterapia. Maravilhoso. Aham. E a gente usa ela de forma invertida, para poder escolher os óleos essenciais adequados àquela pessoa. Então, Uhum. assim, imagine você aqui e uma árvore invertida com as raízes para cima. Uhum. Os óleos essenciais das raízes, que são extraídos de raízes, eles trabalham a nosso cérebro, a Olha. nossa cabeça. Uhum. Né? O tronco, óleos que são de casca de madeira, que são, assim, eles trabalham nosso tronco. Certo. Uhum. Olha. E as folhas trabalham lá embaixo. Os nossos,
tem que ser mais leve. Uhum. E a gente usa a árvore para fazer a classificação, inclusive, de alguns óleos, né? Porque na aromaterapia tem muita literatura, né? E algumas Exato. literaturas, você inverte a árvore e você olha aquela pessoa e você encontra o óleo essencial que vai trabalhar com aquelas condições que ela está lidando. Veja Certo. como a árvore tem a sabedoria nela mesma, né? A Totalmente. planta, né? A gente usa a Uhum. árvore porque é Sim, mais bonito, né? sim. Mas você pega uma planta, ela vai ter raiz, ela vai ter caule, vai ter folhas ou flores, né? Perfeito. E é dali a gente prepara as sinergias, as aromaterapias para poder tratar aquele ser. Veja. E tem mais coisa, até aproveitando esse teu gancho da árvore, né? Uhum, Ah, um dos estudos que tem mais de 60 pelo mundo sobre já os benefícios do banho de floresta. O uhum, Brasil aqui é meio novo, mas no Japão bem mais antigo, né? Em outras partes do mundo também, várias uhum, universidades já têm estudos sobre os benefícios comprovados, sabe? uhum, E a gente pode falar aqui de alguns deles, claro, claro. mas aí lembrei da árvore porque um dessas substâncias que nos faz tão bem são os fitocidas, que Uhum, são liberados pelas árvores, uhum, né? E que são o quê? Na verdade, são é a defesa das árvores, é o que elas usam, exalam para se defender de patógenos, de doenças. Só que a gente inspirando isso também fortalece a nossa imunidade. olha que legal, né? Então eu falo, olha que generosa que é a natureza com a gente, né? Além de todos os outros benefícios que a gente já conhece, mais difundidos sobre as árvores, olha o que ela faz também. Ela compartilha com a gente as defesas dela. E isso de fortalecer a imunidade é um dos benefícios do banho de floresta que está comprovado já por pesquisas no Japão. Uhum, Sabe? Ele fortalece o número de células NK, né? As natural killers, né? Que uhum. são as que nos defendem, né? Das doenças, dos vírus, Sim, enfim. de todos. Uhum. Aproveitando esse cheiro de floresta que a gente está trazendo, vamos trazer uma sinergia Opa! para caminhar nessa conversa? Vamos. De 1 a 7, o que que vem para você? 7. Hoje, vamos lá. Sabedoria divina, né? Que é o Fiúza, a deusa cobra. Na floresta tem cobra, né? Essa é uma deusa de Portugal, que foi uma especialização que eu fiz lá para estudar sobre isso, que ela traz sabedoria divina. Então, né? Que ela possa, né, nos ajudar com toda essa sinergia, a trazer mais sabedoria para as pessoas, né, sobre a floresta, Sim, também sobre as cobras, né, que elas não perfeito. estão ali para nos atacar, né? A gente também tem que Absolutamente. saber lidar com elas quando está Justo. nesse ambiente, né? Isso é importantíssimo. Que legal que você trouxe isso, né? Que veio É você ela, que trouxe, não fui eu. que veio ela, porque eu tenho encantamento por elas, na verdade. E assim, porque é também um animal que hoje em dia, nesse afastamento da humanidade com a natureza, e, né, claro, do histórico mais recente, que traz muito medo, né? As pessoas Uhum, têm medo, porque lógico também, não dá pra gente minimizar. Uma claro, picada, sim, né? sim. É muito perigoso. A gente tem Que, serpentes muito peçonhentas aqui, né, no Brasil e tudo mais, nos nossos biomas. Mas o animal, ele só vai atacar se ele se sentir ameaçado. Ele não quer fazer mal pra gente, né? isso é importante, A né? gente tá lá, às vezes a gente vai acessar o ambiente que é a casa dele, então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, desde às vezes protegido com uma perneira, né, que pega a altura ali da canela e que vai evitar, no caso de um incidente, né? Uhum, Como também essa questão da energia, né? sim. Tu vê, eu tô trabalhando há 9 anos, né, nas nossas florestas, há quantas vezes, quantas trilhas, quantas montanhas já fiz. Graças, nunca Nunca tivemos teve nenhum problema. incidente com Isso. serpente, sabe? Porque respeita o Porque ambiente. respeita. A gente já chega, né? A gente já vai, antes de ir, a gente já vai pedindo essa licença, né? Esse pedido Sim. de acesso, né? A gente vai com esse respeito, né? E assim, então o animal ele não tem o intuito de atacar jamais. Acontecem alguns acidentes, claro, acontecem, mas é o quê? Quando alguém sem ver pisou perto dela, pisou nela, aí ela se sentiu ameaçada, ela vai atacar, é natural. Claro. Mas os animais, é até comprovado que ele, quanto menos ele gastar, digamos assim, a toxina dele de forma desmedida, que ele Sim. não vai utilizar, porque ele usa para abater a presa, para ele se alimentar, né? Esse é o intuito. Então, ele desperdiça quando ele vai. É um recurso caro para o animal, né? Exato. Então, ele vai desperdiçar quando ele tiver que usar, né? Por exemplo, com um humano, né? Então, já
de vez em quando tem algum incidente. A gente teve aqui no Paraná, no Salto dos Macacos, agora esses tempos, uma moça que foi picada, Uhum. ela não estava com proteção, perto do rio, chegou perto sem ver e a cobra picou ela, assim aconteceu, mas ficou bem no final, com resgate, né, rápido, Uhum. deu certo. Mas o que eu digo assim, respeitando, sabe, a gente sabendo o lugar de cada um, não tem por que acontecer, né, Claro. os acidentes. Ela tem o papel dela também fundamental na floresta, né, Sim, é um espiritual, bioma, né? é um bioma, né? E ela tem o Claro. que ela tem que predar, ela tem o que também preda ela, enfim, falando aí da cadeia, né, natural, mas e também espiritual, como você trouxe, né? Claro. Tem cada cultura Sim, tem um tem, né? olhar Tem para um ela. olhar, nós temos o nosso olhar, né? Cada cultura. E ela sempre foi símbolo, né? De sabedoria divina. Infelizmente, com a Santa Inquisição, isso mudou, né? Com o advento de algumas interpretações errôneas, né? De seres humanos, né? Trouxe essa questão de que a gente teria que ter medo, né? Uhum. Ou questões de outras vertentes, mas ela sempre trouxe muita sabedoria e a gente tem que respeitar essa sabedoria. E hoje existem medicamentos que são feitos, né? Desses animais que a gente acha que são aí peçonhentos, Ah, né? Medicações que vêm dos sapos com exato. venenos, porque não é só a cobra, né? Uhum. De outros animais que têm essa questão e que nos dá tanta saúde, né? E Exato. nos protege com esses, eh, posso dizer assim, excrementos, às vezes, né? Uhum. Até que são preparados para poder trazer saúde para nós. Sim. Né? Então, a gente tem que realmente olhar a riqueza que a natureza traz, se conectar com isso, entender isso. E eu sempre toco no emocional, né? Acho que se Uhum. você tem medo, de repente é um ambiente para a gente ir devagarzinho trabalhando a coragem, Exato. não é? Voltar a resgatar isso, né? Isso, a coragem, né? Às É. vezes a gente não tem coragem de sair de casa, Sim, né? sim. Tu vê, eu tive uma fase ali da fase urbana, Uhum. que embora, como eu te contei, cresci lá na natureza, Sim. teve uma fase que eu tava com pavor de aranha, sabe? Aham. Tava com aracnofobia. Nossa, Deus o livre, uma aranha, sabe? Morria de medo e tal, um pânico. E nesse retorno para casa, né, Aham. para a natureza, a gente reconstruiu essa relação, sabe? Ressignifiquei, assim. Eu não tenho mais esse medo pavoroso delas, sabe? Bem pelo Uhum. contrário, sabe? Eu também protejo elas em casa o máximo que eu consigo, sabe? Uhum. Tem umas pequenininhas que eu, se elas vierem, eu pego na mão, sabe? Sem Uhum. problema Você nenhum. vê, de um pavor De um pavor, virou respeito, né? respeito, uma relação super, né? Próxima, amigável. E aí, voltando, ó, a Uhum. gente vai dando umas voltas, né? Faz Sim. parte, né, Marcinha? A gente quase não fala, né? Né? Lá no banho de floresta em si, por exemplo, quando a gente faz as 7 semanas, a gente vai evoluindo. Que eu Uhum. te falei que tem tanto a questão de você ir e apenas apreciar, colocar teus sentidos ali, que é um começo já, como da forma mais aprofundada como eu conduzo, cada dia a gente também tem atividades dirigidas, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que a gente tem esses momentos de total silêncio, de só trabalhar um sentido, daqui a pouco o outro, sabe? Aí a gente tem também algumas atividades dirigidas, que em cada um dos dias a gente vai trabalhando. E que trabalha, inclusive, sentidos. A gente brinca que a pessoa às vezes nem sabe ou nem lembra mais que tem, sabe? Uhum. Que legal. Até a empatia a gente trabalha lá, sabe? Por exemplo. Mas é um caminho, assim, lindo de se percorrer. Até porque você falou da antroposofia, o Steiner fala em 12 sentidos, né? E não em 5, né? Exatamente. 5 são os nossos Os básicos, né? básicos, né? E os Então, outros, às vezes, nem acessa que tem, né? exato. Então, lá na floresta, a gente vai aprofundar bem mais isso, né? Uhum. E vai buscar resgatar esse contato, essa relação com a natureza amorosa, né, Marcinha? Porque, veja, a gente começa desde da minha relação com a natureza, da sua com a natureza, mas aí se a gente ampliar isso da humanidade com a natureza, como é que a gente está hoje, né? Sim. A gente está numa relação muito Tóxica, tóxica. Foi né? exatamente a palavra que estava vindo também. Tóxica, né? Tóxica total, porque a gente quer só tirar, né? Quer extrair, quer aproveitar o que ela nos dá, mas a gente não quer nem cuidar dela ali, o mínimo, né? Então, eu acredito muito que a gente reconstruindo um a um essa relação, das pessoas se conscientizando, ressignificando a relação com a natureza,
a gente possa, sabe, ampliar isso, né? E isso se refletir para o geral, porque precisa, né? A gente sabe que Sim, precisa. precisa, porque o planeta é vivo, como nós, né? Uhum. Respira, tem água, né? Tem animais que também dependem, não só nós, né? A gente acha, a gente é do reino animal e esquece que é animal, né? Exato, Né? Tipo assim, não, é animal, mas é ser humano. Ai, como é que fica essa relação, né? exato. A gente é um, né, desses milhares de seres, né, da Uhum. vida no planeta. E se a gente não cuidar dele, né, daqui a pouco não vai ter vida para nós. Falar, ai, o mundo não vai acabar. Pode ser que o planeta não acabe, mas do jeito que a gente conhece hoje, do jeito que a gente está caminhando e Sim. tratando a natureza, os recursos naturais, ele não vai continuar. E você tem assim alguma história de transformação que alguém te contou, que fez que assim que foi marcante, assim que a pessoa chegou num estado e se transformou nesse banho de floresta? Bom, tem primeiro a minha, Sim. que eu quero lembrar que, assim, te contei, né, que eu estava tomando lá 4, 5 vezes antibiótico por ano, né? Aham. E aí, depois desse período aí de reinserção na natureza, retorno aí para a grande casa, uns 2, 3 anos depois, menina, quando eu subia a montanha lá, que às vezes vinham as nuvens, né? Eu falava, Uhum. gente, estou fazendo aqui a minha inalação natural, né? Uhum. Porque uns tempos atrás eu estava fazendo a inalação mesmo, né? Uhum. Medicamentosa, né? Sim. E aí eu estava lá nas nuvens fazendo minha inalação natural. E eu fui melhorando tanto disso, eu estava lá quase com bronquite, sabe? Tava Uhum. quase indo Uhum. lá para bombinha, tal, tava fazendo, tinha feito exames recentes, né? E aí comecei a melhorar. E menina, episódios de dor de garganta assim com antibiótico, não Nunca soube mais. mais o que é. Gripe, anos, anos e anos, sabe, sem ter gripe. E eu que tinha episódios assim Seguidos. seguidos todo ano. Então, Diz que a gripe é um sinal de que o corpo precisa parar. olha aí. Tá vendo? Porque quem pega muita gripe, é a forma do corpo dizer assim, ei, dá um tempo aí, vamos, né? Até porque o médico fala isso, né? Vai para casa, deita, Exato. toma uma sopinha, Repousa. repousa, que é o melhor remédio para gripe. Então, quem pega muita gripe tem que olhar para isso, né? Mas, tipo Exato. assim, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, né? Sim. Então, eu digo que a minha é a principal, assim, porque eu vivi isso na pele, né, de melhorar radicalmente, assim, a minha saúde, sabe? Depois que eu voltei para a natureza. E aí, algumas das meninas que também fizeram comigo, sabe? Tem até depoimentos delas lá nas minhas páginas, né? Aham. Contando como também foi maravilhoso, como foi transformador, sabe? E indicando até para outras pessoas, né? O banho de floresta, porque elas amaram. Que legal. Nossa, muito legal. Ó, a gente tá quase chegando no nosso tempo. Viu como é rápido? Não Nossa, dá tempo passa mais de falar voando. nada, né? Verdade. Tem alguma coisa ainda que se queira passar sobre o banho de floresta, assim, para a gente poder ajudar essas pessoas que estão em casa e que podem encontrar nessa terapia uma grande transformação? Perfeito. Duas coisas, Márcia. Primeiro, queria provocar as pessoas para essa questão mesmo da reconexão, né, Uhum. com a grande casa, porque, como eu falei no início, está no nosso DNA. E por mais que a pessoa diga às vezes, ah, eu sou urbana, não gosto de mato, ela só não descobriu, porque às vezes ela não gosta da floresta, mas ela gosta da praia, ela gosta de pisar na areia, ela gosta do som do mar, né? Então tá incluso, né? Florestas, montanhas, rios, cachoeiras, Sim. né? Praia, mar, né? Todos esses ambientes são da nossa grande casa, né? Então a gente voltar porque está no nosso DNA, né? A gente se sente tão bem nesses lugares justamente porque a gente se sente em casa. É a nossa grande casa, né? Então, olhar para isso, sabe? Para se atentar que, assim, se a gente está respirando aqui agora, a gente está se alimentando, a gente está em contato já com a natureza o tempo todo. Então, ter ciência disso, ser grato a isso, né? Até porque ela que entrega o alimento, né? Exatamente, né? Então, ter ciência. Se você esqueceu, procure se lembrar. Puxa, eu estou respirando, é porque as árvores, porque o plâncton está fazendo lá a fotossíntese, né? E está transformando, está me dando arzinho puro aqui, né? Está filtrando o gás carbônico, né? Então, lembrar disso, né? E aí, aprofundar isso, porque cada vez mais os estudos têm mostrado que pisar no chão, por exemplo, na terra,
ajuda, por exemplo, a reduzir a inflamação do corpo. Inflamação tem sido o gatilho para inúmeras doenças Sim, atuais, um né? corpo inflamado é um corpo muito adoecido, né? Exato. E aí quero lembrar também, então, que a gente não falou ainda dos benefícios, né? Que são Uhum. muitos, Márcia. Como eu falei, são mais já de 60 estudos pelo mundo, a Aham. maioria deles da região da Ásia, né? Do Japão, da Coreia, né? Sim. E um deles, quer dizer, são vários, vou lembrar de alguns principais. O primeiro é do aumento das células natural killer, né? As células Sim, defensoras do organismo. Isso quer dizer que aumenta a nossa imunidade. sim. Então, o contato com a natureza, a ida para as florestas, o banho de floresta vai aumentar a sua imunidade, vai fortalecer. A redução da pressão arterial e também da frequência cardíaca. Olha. E isso faz o quê? Ajuda a prevenir pressão alta e doenças cardíacas, Uhum. né? Reduz o estresse, os hormônios do estresse, ajuda a regular, né? Cortisol, entre outros hormônios aí Sim, que que são estressores, né? estressores, então reduz os hormônios do estresse. Melhora o sono. O quanto a gente reclama que não dorme bem, né? A gente vive, né, uma epidemia, já É li uma por aí, epidemia, é de uma epidemia. insônia. Uhum. Isso mesmo, E- disse bem. Exato. Então, o sono, ele melhora também com banho de floresta. Que mais? O humor melhora, né, com banho de floresta. Ah, recentemente, um dos estudos também feitos lá foi do hormônio do sono, se você me ajudar a lembrar qual é o nome dele agora, não é a Serotonina. serotonina, Uhum. em homens de meia idade. Eles fizeram a pesquisa com 20 homens caminhando na floresta e voltando a dormir, foram 3 dias de pesquisa, e outros 20 lá, de idade entre 40 a 65, Uhum. na cidade, né? Mediram, né? Fizeram os exames antes e depois. Os homens que passaram esses dias e dormiram na floresta, né? Que passaram dias caminhando na floresta em vez de na área urbana, tiveram uma melhora muito maior de sono, o aumento da serotonina, sabe? Olha que legal. Então, essa é uma das mais recentes. Mas, assim, são inúmeros, então, benefícios, né? Para nossa. Só aí já falamos, ó, aumento de imunidade, né? Nossa, um monte. E Sono. tudo isso desencadeia outros fatores de saúde, né? Exato. Ou da não, né? Se a pessoa não faz. Né? Exato. Mas são fatores primordiais hoje para ter qualidade de vida. Exato. E aí, aprofundando lá no final, né? Uhum. Até a nossa intuição pode melhorar esse contato Olha, que profundo, legal. o banho de floresta. Então, é um caminho a se trilhar, né? Como eu falei, dá para começar de pouquinho e dá para chegar lá no máximo, né? E aprofundar mesmo. E aí, potencializar ainda mais esses benefícios na sua saúde. Uau, então vamos caminhar nessas florestas, é? Vamos, vamos. Amada, muita gratidão mesmo, Eu que né? agradeço. Sucesso aí nessa terapia linda que é tão boa, né? E tão acessível para muitas pessoas. Sim. Tá bem? E depois você vai voltar me contando como é que tá isso daí de dar os cursos, hein? Da Combinado. formação. Eu que agradeço, Marcinha, e vamos para a floresta, né? Para a Isso. natureza. Amados, como eu disse, sempre estou dizendo hoje de novo, vamos despertar.